Boa noite, igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Rogério me ligou alguns dias atrás e eu pensei que poderia ser algo referente aos macários, né, dos homens. Obrigado, Franklin. E ele falou: Maurício, eu queria convidar você para pregar na Quarta Viva. E a resposta que eu dei para ele, eu disse uma coisa, mas na verdade eu queria dizer outra, né? Eu falei: pastor, eu nunca preguei. Eu trabalho pela igreja, a gente dá aula na escola dominical, mas eu nunca estive nessa posição, né, de estar pregando a palavra. Então, o que eu quis dizer? Eu quis dizer assim: poxa, escolhe outro, por favor. Mas ele falou: não, eu estava orando e foi o Espírito Santo que me dá os nomes e o seu nome foi para esse dia, então vai ser você. Eu falei: então tá bom, pastor, eu vou aceitar esse desafio e já de antemão agradeço a paciência da igreja. Bem, sendo assim, os irmãos sabem que existe uma linha teológica que diz que os sinais, os prodígios e maravilhas foram para a era apostólica. Ou seja, enquanto Jesus e os apóstolos estavam aqui na terra, os milagres aconteciam, as profecias, as curas e as libertações. E que hoje não existe mais. Em contrapartida, existe uma outra corrente que são os continuistas, que eles afirmam que os sinais, todas as maravilhas e os milagres que aconteceram, que foram feitos naquela época, ainda estão sendo feitos hoje. E eu compartilho dessa corrente. Por quê? Porque eu mesmo sou fruto desses sinais. Não porque eu também nasci na comunidade, né, e alguns contemporâneos meus, até alguns já não se encontram mais em nosso meio, mas porque eu fui recrutado pelo reino das trevas, né? Eu fui recrutado e eu comecei a estudar esoterismo, ocultismo, passei por algumas experiências de iniciação até chegar na maçonaria. Mas durante esse tempo existia uma coisa curiosa, que eu sempre fui muito fascinado por conhecer a Bíblia. E num determinado momento, Jesus falou assim: não, esse aí não, esse aí eu vou tirar. E Jesus me tirou lá do reino das trevas e me trouxe para o reino do seu Filho amado. E eu estou aqui até hoje. Esse ano eu fiz 20 anos de batismo e eu nunca em nenhum momento pensei em sair da presença do Senhor Jesus. Às vezes a gente acha que está fraco, né? Às vezes a gente participei aí de um determinado momento que precisei sair da igreja que estava, aí a gente fica procurando uma igreja. Fiquei um pouco afastado da igreja, mas não dos caminhos do Senhor. E é curioso que, eu vou contar mais um fato, né? Alguns anos atrás, numa das noites em que eu estava orando, eu clamava muito ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não aceito estar fora da tua igreja. Eu não aceito não estar trabalhando para a expansão do teu reino. E eu pedi exatamente o seguinte: Senhor, eu quero uma igreja que pregue a palavra, que esteja fundamentada no Evangelho, que eu possa trabalhar nessa igreja e que a minha família também esteja presente nessa igreja. E adivinha onde eu estou? Igreja Batista Central de Olaria. Então o Senhor, Ele escuta as nossas orações. Por mais que você pense que Deus não está escutando, mas Ele está escutando, só que Ele está preparando aquilo que há de melhor para você. E esse reino, o qual eu falei, que eu participei dos dois, e participo do reino de Deus, participei do reino das trevas, agora participo no reino de Deus, esse reino, ele é pouco divulgado. Nós que somos embaixadores do reino aqui na terra, podemos e devemos fazer muito mais para divulgar esse reino, para aqueles que precisam, para aqueles que não conhecem, e também para aqueles que já conhecem, mas por algum motivo qualquer não queiram participar, ou que já participaram e no momento estão afastados. No domingo nós aprendemos que a igreja é uma agência do reino de Deus aqui na terra. O seminarista Alex pregou sobre isso. E a igreja tem feito um excelente trabalho quanto a isso, principalmente a Igreja Batista. Num determinado momento de explosão do movimento da igreja em células aqui no Brasil, a Convenção Batista Brasileira, quando criou, junto com a Junta de Missões Nacionais, quando eles criaram o movimento da igreja multiplicadora e os pequenos grupos multiplicadores, eles fizeram um estudo no Brasil sobre a relação entre a densidade demográfica e a distância das igrejas batistas que existiam, principalmente no interior do país, na população ribeirinha e junto aos povos originários.
Para que isso? Porque com os pequenos grupos multiplicadores, eles conseguiriam suscitar líderes locais que falavam a linguagem daquelas pessoas, que tinham afinidade com aquelas pessoas, aquela sociedade, aquele povo ali, para que eles pudessem implantar igrejas no meio de outras igrejas que se tornariam muito distantes e aquela população não conseguia chegar naquela igreja por um motivo qualquer que seja. Então a igreja ela tem se movimentado, a igreja tem avançado e vai continuar avançando. E o reino de Deus é pouco vivido por aqueles que já fazem parte e não usufruem das oportunidades que existem, pois na correria do dia a dia acabam não consultando o Senhor acerca de tomada de decisões e acabam vivendo conforme reinos seculares. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no país que a gente vive, no Brasil, muito se fala sobre que a economia está ruim, que a inflação está alta, arcabouço fiscal, né, aquela polarização política. E às vezes a gente acaba deixando com que esses conceitos seculares tomam a frente e acabam fazendo uma regência sobre a nossa vida. É claro, Jesus falou, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Devemos pagar os nossos impostos, fazer tudo conforme o nosso Código Civil, o nosso Código Penal, mas precisamos ter a mentalidade do reino de Deus, de que independente das circunstâncias que a nossa sociedade esteja vivendo, ou que a nossa sociedade esteja impondo para a gente, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós precisamos viver de acordo com a mentalidade do reino, porque mesmo estando ali, nós vamos avançar, nós vamos frutificar, nós vamos prosperar, nós vamos sobreviver, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, independente do tempo em que estamos vivendo, independente da era e da geografia a qual estamos vivendo. E os reinos seculares, por mais poderosos que sejam, todos eles ruíram. Foi assim com o Império Babilônico, com o Império Assírio, o Império Turco-Otomano, o Império Macedônio de Alexandre o Grande, mas existe um reino que existe e que está presente aqui na terra, que esse reino jamais subsistirá, que é o reino de Deus. Não sei se a irmã vai conseguir projetar aqui para a gente, Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15 diz o seguinte, que o reino de Deus, quando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia de Jerusalém diz que ele vai engolir todos os reinos seculares, todos os reinos de homens que estão aqui, e eles não vão prevalecer contra o reino de Deus. E esse reino, ele está presente e disponível, mas há uma condição para entrar nele. Qual é essa condição? Arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque eu vou falar aqui sobre fundamentos e é sempre bom a gente repetir. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já escutamos esse versículo dezenas, centenas, talvez muitas vezes. Mas é sempre bom lembrar. E essa entrada, ela está sempre disponível para quem se arrepende e aceita Jesus como único e suficiente Salvador, porque a entrada, o passaporte, ele já está garantido na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu e ressuscitou, ele então dá essa permissão para todo aquele que queira. E o reino de Deus, ele foi pregado constantemente por Jesus enquanto esteve aqui na terra. E depois que os fariseus eles ganharam força no meio do povo, os saduceus foram diminuindo o seu poder, a sua influência, e os fariseus foram ganhando força no meio do povo, quando eles viam que existia alguém que vinha pregando o reino de Deus, existiam alguns na época, inclusive Jesus, eles argumentavam sobre o que seria o reino de Deus, e assim fizeram com Jesus. Por quê? Porque eles achavam e esperavam que o Messias que viesse para implantar um novo reino seria alguém como Moisés, que libertou o povo do Egito. Então eles esperavam, queriam e desejavam que naquele momento houvesse um libertador para libertar o povo judeu da opressão do Império Romano. E o texto base dessa noite está em Lucas 17, versículos 20 e 21. Lucas 17, capítulo 17, versículos 20 e 21. Inclusive foi o texto que nós lemos aqui no início com o irmão David. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus
sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então, corroborando e repetindo, o reino de Deus ele já está presente, já está entre nós, e precisamos entender cada vez mais como ele funciona, para que possamos usufruir o máximo dos benefícios que o reino concede. E para isso vamos falar um pouco sobre os fundamentos do reino de Deus, porque às vezes são esquecidos por nós, mas conforme diz Romanos 12:2, precisamos renovar o nosso entendimento para que possamos sempre entender aquilo que o Senhor quer nos dizer e aquilo que o Senhor quer falar através de nós e para onde o Senhor quer nos levar. Por exemplo, nas artes marciais. Minha família, a gente treina arte marcial taekwondo lá com o mestre Levi. E todas as faixas que você vai, desde a faixa branca até a faixa preta, você sempre repete os movimentos da faixa branca. Então, se alguém for lá e assistir uma aula, ele vai falar um movimento lá em coreano. Tchum tchum, are, rechoma aqui. É um movimento que faixa branca. Todo mundo vai fazer aquele movimento, da faixa branca até a faixa preta e os dois também. Outro exemplo, no jiu-jitsu. Primeira aula, o que você aprende? Senhor? É bom, jiu-jitsu. Saída de quadril, raspagem, passada de guarda e queda. Double leg, single leg. Então são os fundamentos. Toda aula de jiu-jitsu você vai repetir as mesmas coisas. No karatê e assim vai também. No direito, na medicina, todas as profissões você precisa aprender e entender os fundamentos, porque aquilo vai te acompanhar durante toda a sua vida profissional. Então, primeiro fundamento. Quem está no reino de Deus acredita no perdão. Quem está no reino de Deus sempre pode se arrepender e ser perdoado dos seus pecados, porque a reconciliação já foi consumada na cruz através da expiação. Então, os irmãos não precisam, não somente os irmãos daqui, mas você que está em casa também, que vai assistir esse vídeo oportunamente, você não precisa ficar se remoendo por determinadas coisas que você está passando e aquilo se repete, e se repete, se repete, se repete. Você precisa entender que o perdão ele está disponível. E se alguma coisa acontece na sua vida, que você está sempre repetindo, que você está sempre precisando do perdão do Senhor, você pode consultar um dos nossos pastores, um dos nossos líderes para procurar um aconselhamento, porque talvez pode estar acontecendo algum tipo de regência espiritual ou regência carnal na sua vida. E você pode e deve se libertar daquilo para que você continue avançando. Segundo fundamento, quem está no reino de Deus acredita na redenção. Muitas pessoas aceitam a Jesus, mas ficam presas a determinadas regências, conforme eu falei agora, espirituais e carnais, acabam não avançando. E uma regência pode ser talvez um vício ou um hábito. Todo sábado eu tenho que ir na casa do meu cunhado para jogar um baralhinho, senão a semana não vai ser legal. Todo dia eu tenho que fazer não sei o quê, e aquilo ali, fica te atrapalhando. Então você precisa pedir o Espírito Santo para que mostre você aquilo que está incomodando você, aquilo que faz com que você sempre precise se voltar para o Senhor com o coração contrito e humilhado, pedindo perdão, mas está sempre fazendo aquilo. Porque você precisa de cura, você precisa de libertação. Quem está no reino de Deus acredita na justificação. A justificação é o efeito da graça divina que torna os homens justos. Ou seja, qualquer acusação que Satanás ou o mundo tiver contra você vai cair por terra, porque Cristo tem o argumento para te justificar. E qual é o argumento? Que ele morreu na cruz, foi ao inferno, pegou a chave da morte, ressuscitou e está vivo até hoje. Então, só por isso, você já tem a justificação. Esses são alguns fundamentos que estão disponíveis de forma gratuita para aqueles que entram para o reino. Pois a graça te alcançou e, repetindo, você já faz parte do reino e o favor de Deus está sempre te alcançando. Agora, alguns fundamentos que para você tê-los, é preciso que cumpra algumas condições. Primeiro, quem está no reino de Deus acredita na prosperidade. E não é esse tipo de prosperidade que às vezes a gente vê por aí, que o dinheiro apareceu na minha conta, ou que o boleto foi pago sozinho, ou que o carro, Deus me deu esse carro aqui de graça, o carro apareceu assim do nada, ou a questão de estar sempre associando oferta com semente, igual nós vemos por aí.
Negativo. E para esses Deus tem uma palavra, para essas pessoas, para esses líderes, para esses pastores que tratam a oferta, que tratam a prosperidade. Dessa forma como eu falei, Deus já tem uma palavra para eles que está em Ezequiel 34. Ezequiel 34 diz que aqueles que comem das próprias gorduras e deixam de apacentar as suas ovelhas, o sangue daqueles que se perderem está na mão deles. E uma das condições para que você possa aproveitar o máximo possível da prosperidade no reino de Deus está em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, de 1 a 13. Eu vou compartilhar com os irmãos. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos fundamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos deles. Então todos os povos verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês, até aí somente. Então os irmãos observam que no texto existe a preposição se, e a preposição se é uma condição. E essa condição, eu quero agora refletir com os irmãos do que foi falado aqui nesse capítulo de Deuteronômio. Como que está a sua vida? A sua vida está equilibrada? Cumprindo as condições do que está escrito na palavra do Senhor, você pode prosperar e muito, mas antes você precisa fazer a sua parte também. Como que está hoje a sua vida espiritual? A sua intimidade com o Senhor? Leitura da palavra, oração, aquele jejum, fidelidade nos dízimos, liberalidade nas ofertas com alegria. E como que está a sua vida financeira? O seu relacionamento com o cartão de crédito, o seu relacionamento com o seu cônjuge ou com o seu parente responsável com que você mora. Como que está o relacionamento com as suas prestações, com as suas dívidas? Você tem gastado menos do que ganha? Você tem pensado no futuro? Você tem feito ali a sua reserva de emergência? Para não depender somente, talvez, do seguro do INSS, precisamos pensar em tudo, fazer uma planilha dos seus gastos fixos, seus gastos flutuantes, para que você não fique à mercê do reino secular. Seu casamento e sua relação com os filhos, como está a sua relação com a sua família? O que você tem feito para melhorar? Você tem passado tempo de qualidade? Os irmãos não imaginam, e isso é uma alegria imensa para mim, uma felicidade. Quantas vezes por dia eu escuto assim, ó, papai, 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 muitas e muitas vezes. Vem o Daniel, vem a Rafaela, vem a Isabela perguntar, pedir orientação, pedir sugestão. O Daniel já vem com uma conversa mais madura, mas a Isabela toda hora, papai, papai, me ajuda nisso, nessa matéria, a Rafaela também. A gente vai no treino, a gente vai no curso, o que a gente vai fazer? Isso é uma felicidade imensa e eu passo ali um tempo de qualidade com eles. Levo a Rafaela para o curso, vai só nós dois, eu vou conversando com ela. E às vezes o Daniel, eu estou caminhando, esses dias eu fui levar ele no dentista, na volta passamos no supermercado, e ali conversando com ele também sobre o dia a dia dele. E a Isabela tudo é festa, ela quer estar junto, sabe? E a gente vai só aproveitando. E para concluir, estou no tempo, ministro, quem está no reino de Deus, acredita no cumprimento das promessas do Senhor. Josué, capítulo 14, versículos de 6 a 10. Josué, capítulo 14. Josué 14. Josué 14, de 6 a 10 diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal,
a Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, e lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homens de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Versículo 11. E ainda estou tão forte como no dia em que me enviou Moisés. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como não tinha naquela época. Meu irmão, Deus tem promessa para todos nós. E nós não podemos perder a visão da promessa. Por quê? Porque quem não perde a visão da promessa nunca anda desanimado. O cristão, ele não pode andar desanimado. Ele tem que andar na rua dando glória a Deus. Ele tem que vir para a igreja com alegria, com felicidade, acordar mais cedo, chegar na hora, chegar aqui, contribuir, tá precisando de alguma coisa, o que eu posso fazer? Por quê? Porque a promessa, quando ela se manifestar na sua vida, Deus vai fazer algo de sobrenatural. E nunca mais ninguém vai duvidar de você. Ninguém mais vai te chamar de bobo, de Bíblia, vai falar que você está dando dinheiro para pastor. Porque quando a promessa se manifestar na sua vida, você vai desfrutar daquilo que há melhor em nosso meio. E é por isso que você tem que ficar firme e não ceder a nenhuma tentação e nem ficar desanimado, pensando em desistir de caminhar e servir ao Senhor. Calebe, ele não perdeu a visão da promessa. E agora já estou concluindo. Quando ele deu esse testemunho que ele estava com 85 anos, ele relembrou de quando ele tinha 40. Então, durante 45 anos, ele ficou ali seguindo, guerreando, servindo ao Senhor fiel, porque ele sabia que Deus ia colocar ele naquela terra. Então, meus irmãos, a mensagem que deixo para vocês essa noite: tenham sempre em mente o reino de Deus. Se um dia pensarem em desistir, olhem para a cruz, porque ela está vazia. É isso que eu faço. Toda vez que eu acho que eu vou me sentir fraco, Senhor, está difícil, eu não sei o que fazer, o que pensar, me ajuda a tomar a melhor decisão, eu olho para a cruz e lembro que Jesus ressuscitou e está vivo em nosso meio. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe.